Então, gente, faz 11 anos que eu tenho um varejo de suplementos, que é a GC Suplementos. E eu passei por várias fases assim da suplementação, porque o suplemento evoluiu muito nos últimos 10 anos, né? De maneira significativa. Houve um crescimento muito grande de marcas, consolidações de várias marcas, diversas marcas, investimentos altos que não haviam antes, contratação de atletas pelas marcas, assim, sabe? E uma coisa que eu sempre vi, sempre notei na loja, são as questões de mitos, né, e má interpretações em relação aos suplementos. Era engraçado que muitas vezes eu recebia, às vezes, um cliente, eu fazia o atendimento, fiquei vendendo muito tempo nas lojas, como vendedor, e eu atendia o cliente, e geralmente ele vinha, quando era uma pessoa, um menino mais novo, assim, ele vinha com a mãe. Vinha com a mãe, porque a mãe queria saber o que era aquilo que ele estava comprando, o que ele estava usando, e às vezes ela tinha até que ajudar ele a pagar. Tinha que ajudar, não. Pagava. E a gente sempre foi uma das características, nossa, trabalhar a informação, né? Sim. Porque é a grande deficiência do nosso mercado. A informação, a boa informação, na verdade, né? E era legal que as mães chegavam com uma mentalidade um pouquinho... senso comum, né? De senso comum, e falava, pô, mas ele não precisa disso, eu acho que não precisa. Eu falei, eu sempre argumentava, não é uma questão de precisar, é uma questão de facilitação de vida, né? É uma questão de facilitar o dia a dia dele. Aqui são nutrientes isolados de alimento, né? Suplemento nada mais é que nutriente isolado de alimento. Com alto valor biológico. Com alto valor biológico, que facilita a administração. A administração do suplemento é muito mais fácil do que das refeições sólidas, né? A absorção geralmente é muito mais rápida também, então acaba sendo uma mão na roda. E sempre existe, e assim, às vezes eu fazia venda ali, orientava o menino e era legal que com o decorrer do tempo, a mãe começava a usar também. Ela acabava indo para um nutricionista ou para um médico, assim, e começava a se interessar e ler a respeito, né? E ela se tornava o nosso cliente. Isso aí aconteceu muito, muito. Então qual que é o lance aí? A informação. A pessoa às vezes não tem a informação necessária, suficiente para ela encarar aquilo lá, ou olhar com olhos mais críticos, e ela acaba simplesmente excluindo da vida dela, né? Dentro desse lance da informação, eu encarava um outro desafio que eram os mitos, né? Eu passei muito tempo, né, sendo questionado, pô, mas a creatina vai acabar com o meu rim, eu não sei o que, o fígado, que o meu filho vai derreter se usar tanto de creatina. E a creatina é um dos suplementos mais pesquisados, né, no mundo, né, se eu não me engano. Sim, sem dúvida. Não mais, né, acho que é o whey protein mais, né? Acho que mais a creatina. Eu também. Depois glutamina, depois whey. E assim, os resultados são muito consistentes, né? Sim, sem dúvida. Em relação à segurança de uso, né? Vamos fazer uma dinâmica diferente. A gente tem 3 atletas aqui, de maturidades distintas. Vamos perguntar para eles, um para um, se eles tomam, o que eles acham. Vamos começar com você, Rafa. Vamos. BCA vai ser o primeiro. Me fala de BCA, você toma? Tomo. Como que você toma? Eu tomo, principalmente nessa fase final, eu tomo entre todas as refeições, eu tomo uma dose de BCA e sinto diferença. Já fiz sem tomar e hoje eu faço tomando. Qual é a sua percepção? Sinto a diferença na recuperação, tem uma recuperação bem melhor. No dia de carboidrato muito baixo, a disposição até melhora. Então assim, o BCA é algo que eu não dispenso mais na minha preparação, né? A creatina... Além dessa forma de você usar o BCA ele espalhado nas refeições, tem algum outro jeito que você usa? Você usa, por exemplo, pré-treino, durante o treino, isso depois aí, do treino? eu uso o que praticamente todos os atletas usam, pré-treino, intra e pós-treino, né? Mas além desse horário, que praticamente é uma regra dos atletas, eu utilizo ao longo do dia. As refeições que você faz, uma média de 3 horas. 3 horas.
Tá, então beleza. Cada 3 horas também, só que intercalado você está encaixando BCA. Exatamente. Mais uma dose pré, uma dose trans, uma dose pós. Então assim, se você for ver, é bastante BCA que eu utilizo durante o dia. Quanto de dose você usa quando você faz ADO entre refeições? 15 gramas. E pré-treino, pós-treino e trans? 20 gramas, 20 gramas, 20 gramas. 20, 60... Dá bastante. Não, 100 gramas dia para mais, né? Bom. Sardinha, BCA você usa? Uso. Como que você usa? Exatamente como ele usa, no intervalo das refeições. Não coloco junto com a refeição porque a acidez prejudica a minha digestão. Eu já tive hernia de hiato, então já tenho, né? Então, o fluxo, eu não podia fazer isso. Então, já foi passado para mim algumas épocas para tomar junto, para compor mais. Eu não acredito nisso. Eu prefiro colocar nos intervalos das refeições. Não ponho antes do treino, porque eu gosto de treinar em jejum. E eu prefiro o jejum para deixar mais ou menos assim. Eu não quero que o cérebro puxe BCA para ele para fazer valor energético, entende? Entendi. Eu acho que o BCA, tenho certeza, o BCA sobe primeiro que a glicose. Então, como já está formatado o glicogênio na massa magra, eu estou esperando só o glicogênio funcionar. Eu não vou passar mal, eu não vou ter nada do gênero, e eu não penso em colocar um protetor, entre aspas, um protetor da célula muscular, que talvez ele com nitrogênio seja o maior capacitador de glutamina na célula. Então, quer dizer, eu não gosto de colocar antes do treino, eu ponho do meio para o final. Entendi. Então, por exemplo, ontem eu esqueci, solubilizar na água e tal, e tomar assim, tá no finalzinho do treino, aí eu coloco uma carga grande, pensando na hiperaminocedemia, que eu aprendi com o Cris Aceto, que ele tem tendência dele já colocar muito BCA nos atletas, e eu lembro de uma questão muito importante, quando ele fez com o Phil Heath, uma aceleração no metabolismo do Phil Heath, que ele tirou os BCAAs e colocou 12 refeições para o Phil Heath tentar acelerar o metabolismo numa época que ele não conseguia comer mais que aquilo. E ele excretou isso aí, não deu mais para fazer 12 refeições, preferia fazer igual o Rafa está fazendo, comer BCA, comer BCA, comer BCA, justamente porque tinha muita acidez estomacal. Então ele não conseguia colocar praticamente 12 refeições, é 1h30. Sim, como é que vai colocar BCA? Não tem como. Então ele regrediu nessa ideia e voltou a fazer com o Jay Cutler os intervalos das refeições. Falei, vou fazer igual. E aí me despertou a ideia da hiperaminocedemia, que faz com que os seus hormônios vão para cima, né? É meio que básico nas vésperas da competição. Então chega quinta e sexta, eu soco o pau no BCA e até baixo a proteína, como ridiculamente para proteína, justamente por causa disso aí. Eu abaixo a caloria e coloco o carboidrato na frente junto com a água, não tiro, para poder formatar o glicogênio, aquelas coisas. Mas o BCA para mim funciona, não como fonte energética cerebral. Por isso que eu não coloco antes do treino, eu ponho do meio pro finalzinho. Só para sinalizar para ele, entende? Eu vou te falar por que essa coisa funciona, mas antes, Ítalo, você usa BCA, como que você usa? Eu uso bem parecido com eles, só não uso pós-treino e pré-treino, mas eu uso durante o treino e entre as refeições. 10 gramas entre as refeições e 20 gramas intra-treino. Dá um total aí mais ou menos de 50, 70 gramas. 70 gramas dia. Então tá bom. Para contar um pouquinho para vocês a história de BCA, que hoje é um suplemento também que o pessoal coloca muito estigma nele, né? BCA não funciona, BCA não funciona, BCA não funciona. Primeiro você tem que saber de onde eles tiram não funciona. Suplemento alimentar não é uma coisa que você consegue fazer num trabalho sem uma metodologia muito específica, né? Um resultado que seja um resultado satisfatório. Por quê? Todo suplemento ele funciona meio como se fosse um adaptogênio. Ele acelera os processos que são processos de formação. O grande problema é que você tem que ter indivíduos que com certeza estão nessa fase de processo de formação. Então, se você pegar, por exemplo, um bodybuilder em off-season e você pegar um cara pré-contest, são situações completamente diferentes. E o uso do BCA também tem que ser diferente. Não dá para você fazer um trabalho, por exemplo, foram recrutadas 40 pessoas que são pessoas recreativas, né, que fazem musculação de forma recreativa e testamos a melhora do desempenho nessas pessoas. Primeira pergunta que você tem que ver, você testou melhora do desempenho? Como? Por tonelagem. Essa pessoa, ela tem um treinador? Não. Então já foi por aí por terra, porque ela nunca vai usar a capacidade máxima dela. Então você não vai medir um aumento de capacidade máxima porque ela nunca chegou nisso. Não, mas ela tem um treinador. Ótimo. Em que fase da capacidade física dela ela estava? Você estava com uma pessoa numa fase, num ciclo básico de hipertrofia, treinando altas repetições, alto volume. Você estava com uma pessoa num ciclo de
Preparação para campeonato onde você estava espoliando energia. Né? Então, a metodologia do trabalho científico ela tem que ser muito bem avaliada, porque também você não vai pegar o seu paciente, você vai encaixar ele e falar assim, nesse trabalho ele falou que funciona. Então você vai pegar todo mundo e colocar essa galera como se tivesse numa forma hermética. Não, isso não dá para fazer. Né? Então, o que a gente faz? Primeiro é entender bioquímica. O primeiro cara que estudou de forma satisfatória a BCAA foi um sujeito chamado Luc Van Loon, e ele publicou um trabalho em 2007. E o que ele mostrava nesse trabalho? A potencial aumento da insulina quando consumido BCAA imediatamente pós-treino ou depois de 2 horas. Sugerindo que além do BCAA ele fazer uma hiperinsulinemia, e ele faz uma hiperinsulinemia fisiológica, ele também tem uma questão de timing. Essa hiperinsulinemia é tanto maior quanto for próxima ao final do treino. Então você já percebe, o Sardinha usa pós-treino, o Rafa usa pós-treino, né? E o Ítalo usa ao longo do treino. Mas qual que é o dado importante? Então, para cada um de vocês, o que acontece? Rafa, vamos trocar de lugar, que é mais fácil que eu olho para você. Pronto. Agora tá bom. Tá quente aqui. Então assim, Homogêneo total. vamos começar na ordem. Quando você usa ao longo do dia, principalmente sua dieta agora, que é rica em carboidrato, o BCAA ele provoca uma hiperinsulinemia que faz com que esse carboidrato ele entre com mais facilidade na sua musculatura. Isso é um uso válido. Para isso ele vai ter função em você. Se você tivesse numa situação onde você tivesse 0 carbo, talvez ele não fosse tão eficiente. Ítalo, para você a mesma coisa, Sardinha a mesma coisa. O que difere essa forma, o pouco de vocês tomarem? Sardinha tomado final do meio pro final, né? E o Ítalo só tomar no transe. Só o transe que você usa, né, Ítalo? Só entra. A liberação de insulina fisiológica, aí estamos falando de fisiologia, tá? A liberação de insulina fisiologicamente, ela ocorre também com uma hiperaminoacidemia. Só que, o que a gente sabe hoje? Teve um sujeito que escreveu um trabalho 2 anos atrás, estudando o uso exógeno da insulina para ganho de massa muscular. E o que ele descobriu? Que não funciona. Você retém um líquido, mas músculo você não ganha. E que muita gente usa a insulina eludida, por quê? Porque não tem condição de mensurar 2 coisas. O ECW e o ICW. A água extracelular e a água intracelular. O que você vê? Um aumento de peso na balança. Se você não tem um olho muito bom, tá? Você não consegue perceber que aquilo é retenção. Você pode falar para mim, mas retenção é fácil de ver, a pele fica grossa. Isso é retenção extracelular. Você tem que aprender a perceber a retenção intracelular. Essa é mais difícil. Por quê? Imagina que a célula muscular ela é uma luva de látex, igual aquelas de cirurgião. Imagina que ela tem uma capacidade igual às de cirurgião. Imagina que ela tem uma forma igual à luva de cirurgião. Aí você vai lá na luva de cirurgião e assopra até ela ficar no formato da mão. Legal, ficou no formato da mão, não ficou? A célula também tem um formato muito específico. E quando você incha ela, ela deforma. É a mesma coisa que você pegasse essa luva de cirurgião e assoprasse ela além do formato da mão. Ela vai inchar? Vai. Vai continuar no formato de uma mão? Não, ela vai virar um balão com os biquinhos. A célula também acontece isso muscular. Então você olha aquele sujeito, ele tem a pele muito fina, mas o músculo dele está disforme. Ele não é aquele músculo fibrado, ele não é aquele músculo que tem uma divisão muscular tão aparente. Isso é a retenção intracelular. Eu senti isso já. Quando a célula está muito cheia. Por isso que às vezes Quando eu fiz insulina, quando eu usei insulina. Então, e saiba que quando você tem essa sensação, e a gente fica com muito medo de perder massa muscular, Sardinha, e o problema é o seguinte: na massa muscular, na célula muscular típica, você tem aproximadamente 75% de água, tá? Quando sua célula está um pouco mais cheia, vamos supor que ela esteja com 80% de água, 85% de água, que pode acontecer quando ela está mais inchada.
Se você subir numa balança de bioimpedância, ou se você fizer o método de dobra vendo a espessura da pele, o que você vai medir? Um aumento de massa muscular. Ué, se a água está dentro da célula, é músculo. Óbvio. Só que qual é o grande problema? Ela é a fase líquida da célula muscular. E nessa situação é quando a gente tira esse excesso de água, o sujeito perde músculo, porque você mede essa perda muscular, tanto pela bioimpedância quanto pelo método de dobra. Só que o físico dele fica melhor. Você fala, mas o que aconteceu? O cara perdeu o músculo e está mais musculoso? Sim, porque você trouxe de novo a célula para o tamanho nativo dela. Sim. E aí qual é o grande problema? Tudo na vida tem um equilíbrio, e o equilíbrio do tamanho da célula é uma coisa muito tênue. Por isso que a gente fala, não usem diuréticos. O diurético, ele faz o quê? Ele tira o sódio da célula. Ele joga fora a forma de manutenção do que é o equilíbrio osmótico da célula. Se esse sujeito está numa pré-competição, onde ele também está com restrição de carboidrato, o que acontece? Ele não tem nada para manter o que é o volume celular normal. O que acontece? Ele fica flat. Vai ficar abaixo de 75%. E aí o que acontece? Com o diurético funcionando, como é uma droga, ela tem um tempo de ação, né? O sujeito não vai conseguir encher de jeito nenhum, porque o que ele jogar para dentro de carboidrato, o que ele jogar para dentro de água, o que ele jogar para dentro de sal, ele vai jogar na mesma hora, vai espolhar na mesma hora. Por quê? Quem joga fora o sal? O rim. Então, se você está tomando pela boca, ou se você está tomando como fazem muitos lutadores, você está usando ele via endovenosa, né? Meu amigo, ganhou sua corrente sanguínea, aquilo vai passar pelo rim para ser filtrado, o sódio vai ser a primeira coisa jogada fora. Por isso eu falo, não use diurético de jeito nenhum. Agora, por que você em especial se sente bem quando você faz essa manobra? Tira a proteína, muito pouca proteína, carboidrato e o BCA. Porque o BCA mantém o nível fisiológico seu de insulina. Você não passa do ponto, porque se você usar a insulina, você passa do ponto. Você mantém os seus picos fisiológicos, e aí o que começa a acontecer? O carboidrato que você está consumindo, ele está entrando na célula de forma garantida. Que maravilha ter essa aprovação do Paulo Musi. Então, do ponto de vista estratégico, o que você está fazendo é perfeito, né? Muito do que a galera quer fazer com droga, não dá para fazer com droga. É a mesma coisa que falar assim, se eu pegar essa tampinha aqui e jogar, ela voa. Voou, tudo bem. Só que se eu quiser que essa tampinha ela voe 2 km, em vez dela voar 2 metros, aí tem que ser um avião. Com força, você sempre consegue alguma mudança, mas melhora é só com estratégia inteligente. O que a gente vê e que me preocupa é que o fisiculturismo da nossa época, se você me permite falar, ele era mais artesanal. Então você tinha físicos sim mais bonitos. Pô, basta ver o Schwarzenegger criticando, falando dos caras, vocês estão grávidos, o que aconteceu? Né? E a gente olha atleta hoje numa situação que tá assim, tá uma montanha russa. Às vezes você vê foto do sujeito antes da competição, 2 dias antes, você tem certeza que ele vai ganhar. Chega na competição, tá acabado. Flex Roden ano passado. Eu olhei uma foto dele um dia antes e falei, ninguém tira desse cara. Subiu na competição flat. Foi uma judiação, né? E esses erros de que a gente chama de erros de finalização, mas que na realidade são erros de avaliação, né? Eu gosto de falar, são as condutas do desespero. Se o cara tá perfeito, mantém. Fica lá. Não tem que mudar. Um dos caras que gosta que é mais por isso é o Patrick, que já treinou, o Rafael, que já treinou, o Ítalo. Chega perto de competição, e aí vai mudar alguma coisa? Não, continua a fazer o que você está fazendo. Às vezes você precisa ser muito mais peitudo para não mudar do que para mudar, para fazer alguma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Nosso próximo tópico então, creatina, o que você acha? Isso já valeu para mim, né? Começa você, Serginho.